agora, a entrevista com o professor doutor Jansen de Araújo, especialista em virologia do Instituto de Microbiologia da Universidade de São Paulo. A gripe aviária, ela é uma doença transmitida por um vírus, né? E esse vírus é um vírus chamado vírus da influenza. E o vírus da influenza, nesse caso que é o vírus da influenza do tipo A, ele possui uma distribuição mundial e ele pode infectar diversas espécies, tá? Diversas espécies de animais, inclusive o ser humano. Então, só para a gente ter uma ideia e entender, nós temos hoje circulando na população humana 2 tipos de influenza, que tem de influenza A, o tipo H1N1 e o tipo H3N2, que é aqueles 2 vírus principais que vão na vacina que nós tomamos anualmente. E por que eles recebem esse nome? H1N1, etc. e tal. Porque o H é o nome que existe na proteína do vírus, na superfície do vírus. Você tem o vírus, ele é meio arredondadinho, ele tem umas proteínas, como se fossem uns espinhos, e aí você tem o nome dessa proteína chamada hemaglutinina. E a outra proteína que ele também usa para entrar e sair na célula chama neuraminidase. Então, H e N vem daí. Qual que é o interessante disso tudo? É que você possui, na natureza, no planeta, 16 tipos de hemaglutinina conhecidos e 9 tipos de neuraminidase. E o que isso significa? Que essas proteínas que estão para fora do vírus é aquela que é o cartão de visita para ele entrar na célula. Então, dependendo das proteínas que estão para fora, ele tem uma afinidade melhor com o receptor ou com a célula de algum animal ou do ser humano. Então, chegando agora no H5, quando eu falo H5N1, quer dizer que eu tenho uma hemaglutinina do tipo 5 e uma neuraminidase do tipo 1. E aí, esse subtipo, ele é muito mais eficiente com células aviárias. Ponto. E aí, o que acontece nas aves, principalmente em aves de granja? Elas não possuem uma resistência contra esse subtipo. E quando ela entra em contato com esse vírus, ele se replica muito eficientemente nas células, ele multiplica em vários tecidos, principalmente na parte da traqueia, né, na parte superior, e na parte do intestino, que é por onde as aves eliminam esse vírus. E aí você tem um grande espalhamento e normalmente você tem óbito dessas aves. Uma infecção grave em granjas, por exemplo, ele causa uma mortalidade bem alta, tá? Então, isso é o principal característica da H5N1. O que acontece, falando mais de geral, assim, da parte epidemiológica? Cada bicho tem o seu receptor específico. Então, não é todos os Hs ou todos os Ns que se infecta todo mundo. Então, as aves têm um tipo de receptor que é característico desse subtipo do H5. E aí, elas se infectam muito mais facilmente, conseguem espalhar facilmente e conseguem ficar doente muito rápido. Em geral, tá? O histórico desse vírus ele surgiu ali mais ou menos em 96, 97, que foi a primeira vez que deu uma grande epidemia. Depois a gente escuta falar de alguns surtos dele ao longo dos outros anos. Em 2003, 2005, ele volta a causar problema na Ásia, né, no Laos, no Vietnã, mortalidade enorme dessas aves. E o que eu acabei não explicando no começo é o seguinte: tem um animal que já foi encontrado todos os tipos de hemaglutinina e todos os tipos de neuraminidase. E esse animal, ele é do grupo dos anatídeos, que é uma ave diferente das galinhas, é de um outro grupo, né? Os anatídeos são os patos, gansos, etc. Esses animais eles são considerados reservatórios naturais de vírus da influenza. Isso desde o passado, desde antes da gripe espanhola. Então, supõe-se que hoje as grandes epidemias, os vírus tenham surgido das aves. Tanto é, olha só que interessante, até hoje a gente fabrica vacina de influenza em ovos embrionados. O vírus se replica muito bem em células aviárias. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, o vírus tem um reservatório natural, mas quando ele chega em aves que não têm esse contato, como as galinhas ou outros animais assim, se infecta e pode vir a óbito. Depois, recentemente, agora trazendo isso mais para os dias atuais, esse vírus se espalhou na Europa, teve muitos casos ali na Eurásia, a gente tinha identificação de H5 no sul do hemisfério, na África, em algumas regiões, mas a gente não tinha problema aqui no Ocidente com esse vírus. Até que em 2015
Eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, o vírus chegou na divisa com o Canadá, através de rota de aves migratórias. E aí esse vírus chegando ali, esse H5, ele começou a se espalhar por aves silvestres, foram as primeiras identificações, e chegaram nas granjas. E aí nós tivemos aí um grande embargo norte-americano por conta desse vírus espalhando nas aves de lá. Aí ficaram monitorando e nós, aqui do laboratório, a gente pensa nesse vírus desde 2000 e bolinha ali, na hora que começou. Ficamos observando, achando que ele já chegaria nessa época, em 2015, 2016. E ele ficou contido na América do Norte. Só que agora, em 2021, final de 21 para o começo de 22, ele começou a aparecer um novo surto nos Estados Unidos, e aí sim ele começou a se espalhar, dessa vez descendo mais ou menos a cada 1 mês, 2 meses, a gente tinha um país novo sendo identificado com o vírus através das rotas migratórias. E aí entrou a América Central, foi descendo por toda a costa da América do Sul, até que chegou em maio de 23 aqui no Brasil, através de uma ave migratória. Olha, essa é a parte que eu mais estudo há 20 anos, e eu acho que a gente deve se preocupar. Porque quando eu falava disso há uns 10 anos atrás, que a gente estava observando esse vírus se adaptar e se espalhar, as pessoas não acreditavam na gente. E realmente falavam, isso aí é coisa de quem gosta de pegar passarinho, isso aí é de ave migratória e tudo mais. Mas a gente estuda a história da doença, a gente consegue visualizar. Nessa última vinda para cá, a gente conseguiu ver o passo a passo. A cada 3 semanas você via 300 quilômetros ali de aves novas sendo infectadas. Então, a gente realmente não teve casos em granjas. E não é por isso que não nos devemos preocupar. Por quê? O Brasil tem uma potência enorme em proteína, exportação de proteína animal e carne de frango no mundo. E aí, para colocar isso numa ideia simples e didática, era o seguinte: antes de 95, a China era um dos maiores mercados exportadores de carne de frango do mundo. Os Estados Unidos era o segundo. E o Brasil ficava em terceiro. Após o primeiro surto na Ásia, a China perdeu o mercado de exportação, quase que fechou, foi um embargo enorme, porque mesmo que as aves não estavam doentes, você tem que sacrificar, talvez num raio de 10 quilômetros, todas as aves que estiverem próximas para fazer o controle. Então foi um prejuízo enorme. Os Estados Unidos passou a ser o primeiro exportador e o Brasil ficou em segundo. Quando chegou em 2015 nos Estados Unidos, os Estados Unidos também sofreu embargo econômico e perdeu seu certificado de livre comércio para exportação. E eles tiveram grandes problemas porque espalhou no país inteiro, não foi só em um pontual. E hoje o Brasil é um dos maiores exportadores dessa proteína que abastece todo lugar do planeta. Então, se o vírus chegar aqui, a gente vai ter um problema tanto econômico, grave, e também para o mercado interno. A gente vai ter problema aqui também, porque você mexe em toda essa parte econômica. E o que acontece? Como a gente sempre ficou visualizando isso, o pessoal, as instituições, o governo sempre ficou atento, porque a gente sempre avisava, olha, pode chegar, vai acontecer. Então, as normas hoje de biosseguridade das granjas estão sendo bem acompanhadas. E quando começou a descer pela América Central e América do Sul, a gente falando o tempo inteiro que poderia chegar, os grandes produtores estão muito preocupados com isso. Então eles aumentaram para você entrar numa granja e sair hoje, é mais difícil do que você entrar numa UTI do Hospital das Clínicas aqui. Porque você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa, tem que vestir EPI, tem que desinfetar o caminhão, tem um monte de norma. Então, isso tem ajudado a proteger a avicultura brasileira. Eu acho que, olhando com esse tipo de proteção e o monitoramento nas aves selvagens, que é um trabalho que a gente faz há bastante tempo, é fundamental para a gente saber como esse caminho está seguindo. Que é muito mais fácil eu achar onde está o problema e aí avisar, olha, aquilo lá é um foco, aquilo ali pode espalhar. Não foi identificado em aves de granja, mas já foi identificado em aves de fundo de quintal, que é assim que começou nos Estados Unidos. Pegou em aves migratórias e aves selvagens, essas entram em contato com aves de quintal e essas aves de quintal propagam, né, ali vai produzir grande quantidade de viral e aí depois chegaram nas granjas. Então tem um caminho que a gente conhece, a gente já viu tudo o que aconteceu nos outros países, é só a gente continuar prestando atenção. E o trabalho, que é o monitoramento dessas aves consistentemente,
para saber que tipo viral que pode estar trazendo. Uma coisa também que eu queria falar é o seguinte: o vírus não surge do nada e aparece assim. Ele é um vírus segmentado, dentro dele tem vários pedacinhos de RNA e ele sofre muitas mutações. Vocês já devem ter ouvido falar disso. E cada vez que ele entra em contato com uma ave diferente infectada, esses vírus eles podem se modificar e quando ele é remontado, ele sai com uma cara diferente. E às vezes são vírus de baixa patogenicidade, são vírus que não causam doença. Só que essas misturas podem fazer com que surja um novo vírus e aí começa a causar. Os vírus que nós encontramos, nós achamos pedacinhos do vírus H5 dentro dessa ave. E ela não está saudável. O vírus nem é H5, é o vírus H11N2, é um outro subtipo que não é patogênico. Só que ele carrega proteínas de vírus que são eficientemente patogênicos de alta patogenicidade. Então, se a gente prestar atenção nisso, a gente pode sim prever muita coisa e ficar atento a esses novos surtos. Em relação à biossegurança, eu acho que principalmente as grandes empresas de avicultura, eles possuem normas, catálogos. Eu conheço um pessoal que trabalha com orientação, né, dessas granjas, e eles hoje têm uma atenção muito grande com os EPIs, com máscara, com roupa especial, com bota, com banho. Tem todo um POP, procedimento operacional padrão, para você poder utilizar. Em caso de infecção ou mortalidade grande das aves, o serviço veterinário responsável da cidade ou do Ministério deve ser informado imediatamente. Porque o vírus do H5, você não precisa ficar procurando igual a gente faz nas aves migratórias. Quando ele chega na granja, você enxerga, porque é um massacre. Dificilmente você vai ver lá uma ave só mal. Os relatos que nós temos é uma grande mortalidade. Então, de um dia para o outro, caso isso ocorra, imediatamente tem que ser avisado os órgãos oficiais para que possam fazer contenção, impedir, isolar o local o mais rápido. A gente observou desta vez uma adaptação não, eu não diria uma adaptação, porque adaptação seria se ele tivesse pego nas pessoas e disseminado pessoa a pessoa, ou se ele pegasse um animal e disseminasse animal para animal. Mas é a primeira vez que há uma mortalidade de mamíferos maior do que todas as vezes que houve surtos de influenza. Então começou nos Estados Unidos com mortes de animais que jamais morreram infectados com esse subtipo. Então esse vírus ele tem uma modificação genética que faz com que ele seja muito patogênico para mamíferos que não eram. Por exemplo, como pumas, felinos grandes, raposas, lobos, golfinhos, urso, animais enormes. E quando ele veio descendo pela costa da América do Sul, ele teve uma mortalidade enorme naquelas aves no Peru, que são pelicanos. São umas aves enormes, fortes. Uma mortalidade enorme desses animais na praia. E toda a costa aqui da América do Sul teve uma mortalidade também no Peru de leões marinhos. Esses animais encontrados na praia foram reportados mais de 5.000 animais mortos por esse vírus. E aí a preocupação que aí particular eu tenho é que nós estamos dando chance para o vírus tentar se adaptar a algumas células de mamífero, e as nossas células são muito mais parecidas de um cachorro do mato, de algum outro. Então, a gente precisa estar atento. Houve mortalidade de lobos marinhos aqui no sul do Brasil também, que foi confirmado pelo Ministério da Agricultura, na região de Santa Catarina. Mais ou menos 500 animais foram mortos com esse vírus. Então a gente tem vírus em ave na costa do Atlântico, vírus em mamíferos que houve óbito desses bichos. Nós tivemos aves de fundo de quintal, que também foram acometidas, mas nós não tivemos para dentro do continente onde estão os grandes aviários. Mas nós tivemos problemas aqui. E a gente precisa continuar com essa atenção específica. Tá bom? Para que a gente não tenha nada parecido com uma nova pandemia ou uma epidemia local com o vírus H5N1.